Perguntinha de enquete de hoje fala de um dos assuntos que a gente pretende tratar no programa. Um programa que vai ser rico de conhecimento. Realmente quero fazer o convite para você que quer aprender junto comigo, porque o nosso convidado entende muito do assunto, viu? Qual que é a perguntinha o pessoal de casa participar, Gustavo? Lucas, é a seguinte, na tela para vocês participarem pelo WhatsApp, que é o 12997167989, que é a seguinte: você faz sua própria declaração do imposto de renda? Pode responder com a hashtag sim ou hashtag não. Eu responderia a hashtag não, porque quem faz para mim é a equipe do Fabinho, na Contabilidade FN. Porque são tantos detalhes, né, gente? Mas a gente quer conhecer você então. Hashtag sim, hashtag não, pode responder 997167989. Se você quiser fazer alguma perguntinha para o nosso convidado, pode mandar, porque ele entende de tudo, tá bom? Você vai concorrer mandando a sua pergunta com o hashtag falando nisso, tudo juntinho, um par de convites para o Cinemark. 2 convites para você também. É um presente. A gente gosta de fazer esse sorteio, uma maneira de a gente agradecer, na verdade, sabia? A sua companhia e participação, que para a gente é muito importante. Então, bora começar o programa de hoje falando de um assunto que deu o que falar. Eu brinco que foi um surto coletivo do Pix. Olha, fake news de que movimentações por Pix passariam a ser taxadas pela Receita Federal chegou a 87% dos brasileiros, segundo uma pesquisa divulgada pelo Quast, sexta-feira passada, dia 17. Entre esses entrevistados que tiveram contato com essa informação falsa, 68% disseram que tomaram conhecimento sobre o desmentido do governo, ou seja, o governo foi lá e falou, olha, na verdade não vai ser taxado. Só que mesmo assim, gente, 67% dos entrevistados não descartaram a possibilidade de que o meio de pagamento venha a ser taxado pela atual gestão federal. Vamos entender, na verdade, o que aconteceu? Porque para ter a informação correta, a gente trouxe uma pessoa que entende tudo do assunto, que é o Fabinho Nascimento. E o Fabinho Nascimento, ele é referência aqui na nossa região, em todo o Brasil também, em contabilidade, tem muito conhecimento nesse assunto. Fabinho, que bom que você está aqui com a gente, uma boa tarde. Boa tarde, Lucas, muito obrigado pelo convite. Começar com a bomba, meu amigo. Vamos lá. Aí depois a gente fala de mudanças aí para imposto de renda e também toda a questão, né, da questão de tributação, da reforma tributária. O que aconteceu? Vamos entender primeiro do começo. O que tinha sido determinado pelo governo? Então, foi determinado pelo governo, né, foi uma medida provisória determinada pelo governo que os bancos deveriam informar para as pessoas físicas que tivessem uma movimentação superior a R$ 5.000, os bancos tinham que informar ao governo federal. E para as pessoas jurídicas que houvessem recebimentos acima de R$ 15.000, deveriam informar a Receita Federal, através de uma nova declaração que surgiu. Na verdade, essa declaração para o governo já existia com uma outra regra, então os bancos passariam a transferir essas informações mensalmente para o governo. Entendi. Tá? E esses R$ 5.000, só para a gente tirar uma dúvida, foi algo que eu levantei com o Fabinho, ele já falou assim, Lucas, na verdade não é bem assim. Não é Pix acima de R$ 5.000. Somando mesmo, se fosse Pix de R$ 100 um dia, 1.000 do outro, somando acima de R$ 5.000, tinha que ter essa informação. Exatamente. Aí foi muito mal interpretado pela maior parte dos brasileiros que entenderam que transferências acima de R$ 5.000 ou acima de R$ 15.000 seriam informados ao governo federal. E não é isso. É a movimentação financeira, é a entrada de recursos superiores a R$ 5.000 do total. E superiores a R$ 15.000. E aí, do total. Só que aí surgiram muitas dúvidas, porque existem aquelas pessoas que fazem churrasco no final de semana, compra tudo e rateia e tudo mais, e se tudo isso entrar no cálculo. Sim. É claro que a Receita Federal, o governo federal fez isso com o intuito de fazer cruzamento de informações. Sim. Existem muitos brasileiros, muitos microempreendedores individuais ou muitas pessoas que trabalhando na informalidade. Ele queria ter um cruzamento dessas informações para que todos eles pagassem o imposto de forma correta. Sim. Então, um cruzamento de informações onde cruzar as emissões, para o caso do empresário, cruzar a emissão de nota fiscal com aquilo que está movimentando financeiramente dentro do banco, para ver se é condizente. E a mesma coisa na pessoa física. Na pessoa física, você tem algumas fontes de receita. Quais são elas? Ou você recebe salário, é empregado em alguma empresa, ou você é proprietário da sua própria empresa e você tem a retirada de prolabore ou distribuição de lucro, ou você recebeu uma doação, ou você fez algum empréstimo bancário. Sim. Então, cruzando todas essas informações, de onde vem o restante do dinheiro que transita na sua conta? Então, na verdade, só para eu ver se eu entendi, essa estratégia que
foi determinada para o governo, era uma questão de saber quanto de dinheiro uma pessoa tinha e e se ela estava ou não declarando isso. Perfeitamente. É Tá. exatamente. Só para a gente entender. É um aumento, na verdade, a Receita Federal hoje, o governo federal hoje, tem uma das maiores tecnologias de inteligência artificial para cruzamento dessas É informações. mesmo. Então, nada mais é que a forma como foi divulgada essa legislação, a forma como foi colocada, né, ao público, ficou realmente uma dúvida, né, se seria cobrado. Eu mesmo, né, antes de ler, né, fiquei na dúvida, será que vai ser cobrado? Acima E de onde 5 você mil? buscou a informação para você saber o que era real, Fabinho? Como nós trabalhamos, né? Porque ele é uma né, referência, então ele acaba sendo fonte que nem está sendo hoje para a gente. Exatamente, como nós trabalhamos com esse mercado, É. nós tivemos que buscar a legislação, né, buscar o que dizia realmente a legislação, até porque a gente tinha que informar todos os nossos clientes o que poderia mudar. Então, assim, de fato, né, para que todos entendam, o que mudaria de fato? Mudaria para aquelas pessoas que não emitem 100% de nota, para aquelas pessoas que há uma movimentação financeira na sua conta pessoa física que não condiz com as suas fontes de renda. Então, para essas pessoas ia mudar. Sim. Né? Então, para quem... Para quem de alguma forma vive na ilegalidade. Perfeito. Essa palavra eu sei que é um pouco pesada de falar, né, gente? E já pediram até para eu chamar o link, só vou pedir para a produção um pouquinho de paciência, para a gente não perder o raciocínio aqui. Mas a ilegalidade quer dizer o quê? Quando a gente não está fazendo o que o nosso governo ou o estado em que a gente vive exige. Então, é uma coisa ilegal. Se eu ganho 5 mil reais, como que eu vou declarar que eu só ganhei 2 mil reais? Né? Então, pagar imposto não é legal. Isso eu acho que todo mundo sabe, é uma opinião de todo mundo. Não é legal pagar imposto, só que a gente tem que pagar imposto, né? O próprio Jesus, gente, quando foi questionado, né, o que você vai fazer com esses impostos que estão cobrando? O que você acha disso? Ele falou, dai a César o que é de César. Ou seja, se está cobrando isso, pague isso. Então, assim, é uma situação que a gente, na verdade, quem é cristão e entende um pouco da Bíblia, infelizmente a gente sabe que é assim, tem que pagar. A gente pode questionar, vamos baixar esse imposto, essa taxa, né? Isso a gente tem que fazer, né? Estamos aí para isso. Mas a gente não pode questionar o imposto no sentido assim, tem que pagar, paga. Vamos torcer para mudar e vamos fazer para que mude. Mas isso é viver ilegal, é não pagar o imposto. Então, na verdade, era para evitar essas situações de ilegalidade. Isso, a forma como essa legislação ela já existe, né, com outros valores. Então, os bancos eles já informam o governo, né, da movimentação de cartão de crédito, da movimentação agora de PIX, de outras movimentações financeiras. Porém, talvez pode ter faltado um pouco, né, melhor comunicação do governo com relação para os contribuintes, para que todos tivessem o mesmo entendimento. Então, faltou um pouco de entendimento, o governo acabou recuando, porque acabou, né, isso impactando de forma negativa. Mas a legislação, o caminho é que vão surgir novas medidas provisórias, novas regras, para que os bancos informem cada vez mais os valores de movimentações financeiras, para que fique condizente com aquilo que você realmente vive, né? Para aquilo que você realmente tanto vive na sua pessoa física, quanto você tem de emissão de nota fiscal na sua pessoa jurídica. A gente vai no próximo bloco voltar com algumas perguntinhas que estão chegando sobre Pix, até para a gente não encerrar esse assunto muito depressa, para o Fabinho continuar explicando como é que vai ficar agora e a gente entender melhor essa situação, tá? Lembrando que você que quiser participar com a gente, pode mandar perguntinha, a sua opinião. A gente sabe que existe a informação e existe a opinião. Aqui a gente já falou os dois. Eu dei minha opinião em algumas coisas e o Fabinho trouxe pra gente informação daquilo que está acontecendo. Então a sua opinião também é bem-vinda, tá bom? A gente tem um WhatsApp aberto aqui para você, 997167989, com o hashtag falando nisso. Pode mandar, você concorre um par de convites ao Cinemark. A gente volta para o assunto de hoje. Já já a gente fala de declaração de imposto de renda. Aliás, Gustavo, a perguntinha é sobre isso, não é? Exatamente, Lucas. O pessoal de casa pode participar pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, que é o 12997167989, respondendo essa perguntinha. Você faz sua própria declaração do imposto de renda? Hashtag sim e hashtag não. Pode mandar a perguntinha também pra gente. Aliás, vamos já colocar uma perguntinha sobre o assunto Pix, Gustavo? Pessoal que manda pro 12997167989 concorre um par de convites também. Perguntinha da Patrícia, é isso? Isso, a Patrícia de Taubaté mandou. Boa tarde, eu tenho uma dúvida. Pix entre contas da minha própria titularidade. Preciso tomar algum cuidado com os valores transferidos? E mandou um abraço pra gente. Um beijo, minha querida. Patrícia, obrigado pela pergunta. Não, você não precisa ter nenhum cuidado entre as suas contas, né? Como eu falei no bloco anterior, você tem que ter origem desse dinheiro que entra na sua conta, né? Precisa ter
uma origem, né? Esse dinheiro tem que vir ou de um empréstimo, ou da empresa que você trabalha, ou da empresa que você é sócia, ou de alguma doação feita, né, do seu pai, da sua mãe, de algum familiar, que também tenha feito a declaração de doações. Então, se você tiver essas fontes de renda, né, se o dinheiro tiver uma origem, né, da onde vem, você não tem preocupação em transferir dinheiro de uma conta para outra, né, da mesma titularidade. O problema é esse dinheiro flutuante. O Fabinho estava comentando aqui comigo que teve um alto número de MEIs, né, o microempreendedor individual, que estourou o orçamento e acabou sendo desenquadrado nisso. Exatamente. Tivemos agora, na virada de 2024 para 2025, 1,8 milhões de microempreendedores individuais que foram excluídos do MEI e vão ter que passar por um novo regime tributário, seja Simples Nacional, presumido ou real, justamente por conta da movimentação financeira muito superior ao limite do MEI. Que é qual o limite? O limite Vamos do MEI lembrar. anual é R$ 81 mil. Sim, acima disso, Acima disso, você é excluído do MEI. Lembrando que, né, vamos juntar com a legislação, com a regra do PIX. boa. Essa regra ela já existe de movimentação financeira. Os bancos já têm uma declaração chamada e-financeira que informa a sua movimentação financeira anualmente para a Receita Federal. Então, por isso que esses MEIs foram excluídos. Por quê? Porque muito microempreendedor individual acaba transitando dinheiro na sua conta pessoa física achando que a Receita Federal não vai ver. Sim. Não, é a somatória. Eles pegam a sua movimentação financeira na sua pessoa física para ver se condiz com aquilo que você é como empresário ou como trabalhador. Então, o microempreendedor individual, ele soma essa movimentação financeira e ele vê que você tem uma movimentação financeira de R$90 mil, R$82 mil, R$100 mil, R$200 mil, ele fala, cara, essa empresa não é microempreendedor individual, ela já ultrapassou o limite do micro. Então, por isso que 1,8 milhões de microempreendedor individual foi excluído agora na virada do Muita ano. gente, né? Vivendo nessa ilegalidade, porque é ilegal. Aí não pode me xingar, gente, mas eu estou sendo sincero falando que é a lei. Né? Ah, vamos mudar a lei? Vamos mudar a lei, vamos pensar o que é melhor. Está aí uma classe política para fazer isso, né? Que represente a gente da melhor maneira possível. Né? Eu acho que assim, o brasileiro ele tem que entender que ele está dando um passo à frente, que a empresa dele está crescendo. É verdade. Ele está tendo sucesso na empresa dele. verdade. Então ele precisa procurar um profissional contábil para fazer o melhor planejamento tributário, para que ele pague o menor imposto possível dentro da legalidade, mas que ele entra na formalidade. Porque o quão bom é entrar na formalidade? Você, estando no regime tributário correto, você passa a ter um comprovante de rendimentos correto. Porque assim, hoje é muito comum o brasileiro nos procurar, o empresário nos procurar para regularizar quando ele vai comprar um imóvel. E aí ele não tem um comprovante de renda. Quando ele vai financiar o veículo, ele não tem um Sim. comprovante de renda. Então, assim, é muito melhor você, microempreendedor individual, que está crescendo, a sua empresa está crescendo, já ultrapassou o limite, procurar um contador, uma contabilidade que possa regularizar a sua situação para que você pague o menor imposto possível. Acho que esse é o melhor caminho. Eu vou só passar o seu Instagram aqui para o pessoal de casa conhecer, vou espelhar aqui. É Contabilidade FN, não tem erro não, viu gente? Para você seguir, aí você coloca aqui para a gente Contabilidade FN. Por quê? Porque muitas vezes essa transição, ele pode ajudar você, o Fabinho, inclusive pagando o imposto correto. Porque muitas vezes as pessoas acham que vão pagar muito imposto porque estão pagando até errado. Porque infelizmente isso pode acontecer. Então toda a equipe do Fabinho pode ajudar você, Contabilidade FN. Fabinho, só para a gente encerrar o assunto Claro. do Pix, tinha esse valor então de R$5 mil, né? Só que aí foi tudo cancelado, zerou tudo, teve o surto, acabou. Né? Vamos voltar ao que era. Então, qual é a situação que a gente tem hoje? Que a gente estava com medo dessa questão dos 5 mil, qual que é a situação que a gente tem hoje? Hoje a situação ela é praticamente a mesma. Ah, tá. Né? Como eu falei, acho que o governo ele não se comunicou de forma correta, mas os bancos eles continuam com a obrigatoriedade. O ano passado acabou a quebra do sigilo bancário, então os bancos eles continuam com a obrigatoriedade de informar a Receita Federal da movimentação financeira, via cartão de crédito, via Pix e via boleto bancário, enfim, a movimentação financeira que você tem dentro da sua empresa, o que você tem na sua pessoa física. A Receita Federal hoje tem inteligência artificial para fazer o cruzamento de informações. Então, a regra continua. Sim. É que o governo quis soltar uma nova legislação, aumentar os limites de... Ou seja, aumentou então. aumentar os limites, porque hoje
A regra atual é para R$2.000 de movimentação. Vocês entenderam que é R$2.000? Na pessoa física. Então, assim, ele era para ir para 5. Exatamente, aumentou o limite, porém, né, a regra acabou caindo. Então, assim, para o brasileiro em si, a informação precisa ser correta. A regra continua, os bancos vão informar, por isso que os microempreendedores individuais eles foram excluídos. Sim. Porque pegou movimentação na pessoa física, pegou movimentação na pessoa jurídica. Então, a regra ela continua, os bancos vão informar a sua movimentação financeira, o cruzamento da Receita Federal com a inteligência artificial, se achar alguma movimentação que não condiz com aquilo que você informa para a Receita Federal, tanto na pessoa física você pode ir para a malha fina, na pessoa jurídica você pode ter uma fiscalização na sua empresa. Vocês entenderam? A gente até respira fundo, né, gente, para tomar ar, porque realmente, agora eu vou falar olhando aqui para a câmera 1, realmente o que eu percebo muitas vezes é essa falta de comunicação, deveria melhorar mesmo em relação ao governo com as pessoas, eu percebo isso. Só que o que eu percebo também é como uma fake news, ela espalha de uma maneira assim absurda. E teve todo um surto coletivo de uma informação que não foi dita em momento algum pelo governo, né? Então teve um erro aí, e eu não quero apontar aqui quem fez isso ou qual foi o movimento que fez isso, só sei que é errado. Porque uma informação errada, ela não deve ser propagada, né? Então, eu trouxe o Fabinho aqui porque eu sabia que ele ia de maneira muito didática explicar para a gente entender onde estamos pisando e qual a nossa situação no momento. Próximo bloco a gente volta para falar de reforma tributária, tem algumas perguntinhas ligadas também à declaração de imposto de renda. Bora ver o resultado da nossa enquete de hoje, que tem a ver com o assunto que a gente fala agora desse bloco, declaração do imposto de renda, né? Gustavo. Lucas Sanseverino, chegou a hora da gente descobrir o resultado da nossa enquete. A perguntinha de hoje foi a seguinte: você faz sua própria declaração do imposto de renda? Vamos ver então quais foram as respostas do público. Olha! 71,4% dizem que não, hein, Lucas? Parabéns para os 28,6%, porque é muito difícil, viu? Algo que eu já comentei com vocês, quem faz a minha declaração é o Fabinho Nascimento com a Contabilidade FN. Contrário, né? Parabéns aos que falaram não, né? Ah, porque não tem dor de cabeça, né? É verdade, gente, porque eu vou te falar que é muito difícil, viu, gente? Vou te falar que, olha, são muitos detalhes que muitas vezes passam e a pessoa cai na malha fina. Até surpreendeu, achei que fosse... Ser diferente? Achei que as pessoas iam falar que elas mesmas fazem a declaração de imposto de renda. É, eu acho que ninguém mais tem essa loucura, sabia? Porque são muitos detalhes, né? E o bacana, gente, eu faço ali com a Contabilidade FN, é muito rápido o processo. A gente dando para vocês todas as informações, 2 dias vocês já fazem tudo muito certinho, é muito legal isso. A agilidade que vocês acabam tendo, porque vocês usam muitos programas de computador, né? Vocês são muito high-tech, né? Hoje está ficando cada vez mais prático de fazer a declaração de imposto de renda por conta do aumento da tecnologia da própria Receita Federal, né? De transferir muitas informações já diretamente para a declaração. Então, o próprio cartório, se você faz o registro de imóveis no seu nome ou se você vende algum imóvel, automaticamente, quando a gente puxa do gov.br, essas informações já vêm inseridas dentro da declaração. Então, só para a gente imputar algumas informações, ali como investimentos, saldos bancários, informações de empréstimos, doações, algumas informações que ainda o próprio governo não consegue puxar. E é muito interessante como a gente pega muitos contribuintes que vêm fazer a declaração de imposto de renda conosco, ele está acostumado a fazer já há anos essa declaração, e ele traz essa declaração para a gente e com vários erros de preenchimento. Né? E muitas das vezes, já na malha fina, muitas das vezes ele não conferiu e ficou com algum problema de malha fina de ano anterior, e aí ele não tinha essa informação, porque ele simplesmente entrega e não consulta se a declaração foi processada ou não, se ele vai buscar, né, uma assessoria quando o dinheiro dele ficou preso. Às vezes ele tem uma restituição, mas eu não sei por que eu não recebi minha restituição. E aí quando a gente vai ver um problema na falha, normalmente é na falha de preenchimento mesmo. Você vê, gente, são muitos detalhes mesmo, né? Tem 2 perguntinhas que a gente fez ali com o Gustavo no açaí. Vamos para a primeira, para o Fabinho comentar aqui no estúdio. Tô aqui com o Baduí fazendo suas compras no Açaí Colinas. Baduí, você já planejou o pagamento do seu imposto de renda desse ano? Opa, desde o ano passado. Tá planejado. Eu tenho um contador que faz tudo pra gente. Legal. E é melhor contar com o contador, mais seguro, né? É mais seguro. E é sempre bom planejar antes mesmo, não deixar para a última hora. Teve muita fake news, né, sobre taxação e tudo mais. Explica pra gente quais foram as mudanças para 2025 e qual que é a importância de a gente ter um contador para não se perder nesse meio do caminho. A gente já tem alguma mudança prevista aí ou ainda não? Então, ainda vai sair as normas para 2025, né? O que a gente tem de concreto, que é referente ao ano anterior,
é que aumentou a tributação, né? Hoje a isenção, né? Aumentou a isenção para tributação. Então hoje a isenção, né? Quem recebe até 2 salários mínimos é isento do imposto de renda. Então não tem nenhuma normativa ainda para a declaração de imposto de renda que inicie em março, mas provavelmente não deve mudar muita coisa, né? Da obrigatoriedade. Então aqueles que oferiram rendimentos ali por volta de 30 mil deverão ficar isentos da entrega da declaração. Quem obteve rendimentos isentos não tributáveis, como distribuição de lucro e outros rendimentos que são isentos acima de 200 mil, até 200 mil não vai ter obrigatoriedade de fazer a declaração. E quem tem um patrimônio superior a 800 mil reais também vai ter obrigatoriedade. Quem tiver um patrimônio até 800 mil reais não vai ter essa obrigatoriedade. Então essas foram as regras para o ano anterior, né? A única mudança ao decorrer do ano de 2024 foi a isenção dos seus rendimentos tributáveis, que passou para 2 salários mínimos. Então, quem obteve um rendimento inferior a isso vai estar isento nesse próximo ano. Então, nos próximos dias deve sair a normativa aí para a declaração de imposto de renda para esse ano, porque o governo federal agora está trabalhando muito em cima da questão da reforma tributária, sim, mas nos próximos dias a gente deve ter já as regras para quem vai E a gente declarar. traz essas informações para você aqui no programa com certeza, viu? Vamos para a próxima perguntinha. Estou aqui com a Adriana fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas e a gente está conversando sobre imposto de renda. Adriana, você já começou o planejamento do imposto de renda desse ano? Não, né? Calma. Ainda não, né? 2025? Pagando do ano passado, parceladinho, depois eu começo esse. E confia no contador para essas coisas? Com certeza, deixo tudo na mão dele. Mas muitas vezes a gente pode ser pego de surpresa, né? Por exemplo, a mudança do salário mínimo todo início do ano impacta a faixa ali de quem paga ou não imposto de renda? Como eu acabei de explicar, né? Provavelmente vai impactar isso para o ano seguinte, 2026, sim, que você vai declarar o ano de 2025. Como vai impactar agora para 2025, sim, que houve o aumento da isenção para 2 salários mínimos, então passou para 2.800 e alguns quebrados, que é a isenção desse ano agora de quem vai declarar. Então, há uma intenção do governo federal aumentar esse ano para o ano que vem, né? Ter um aumento também dessa isenção, mas até agora só especulação. Então, para esse ano agora, 2025, que nós vamos declarar 2024, houve esse aumento para 2 salários mínimos. É interessante, né, gente? Vou colocar aqui o Contabilidade FN para vocês de novo, porque muitos falando da importância de realmente ter um contador. A gente confia muito no trabalho do Fabinho, toda a equipe dele, então você pode seguir também, anotar aí todos os contatos, para você saber um pouquinho mais desse ano e já se planejar. Porque o problema também é que a gente vai deixando tudo para a última hora, né? Como que é a sua rotina ali que você percebe todos os anos? Os clientes acabam deixando mesmo para a última semana, isso acontece muito ou está mudando essa cabeça? Vou falar o que aconteceu no ano anterior, né, 2024. Houve uma leva muito grande logo no início, no primeiro dia, né, no primeiro dia da entrega da declaração. Então, na primeira semana houve um impacto bem grande, porque há muita gente que hoje se planeja, né, como o rapaz que apareceu aí na matéria, se planeja e já começa a entregar as informações até mesmo antes da data inicial. Sim. Então, há no início um trabalho muito grande. Aí termina esse trabalho, e depois a gente fica um período que praticamente a gente não faz nenhuma entrega, porque o pessoal não manda documentação. Sim. E aí na reta final, ali nos últimos 15 dias, aí é uma loucura, porque é uma correria, porque muita gente ainda, eu posso falar com tranquilidade, mais de 70% das pessoas deixam para juntar os documentos, juntar as informações para a última hora. Como eu falei, vem melhorando muito a questão da entrega, porque antigamente a gente recebia tudo muito em papel, o pessoal trazia pastas, envelopes, tudo com a documentação. Hoje a gente consegue, com o gov.br, né, nível prata e ouro, a gente consegue captar essas informações de forma mais rápida, faltando poucas informações para que a gente possa declarar. Perfeito. Viora, no próximo bloco a gente volta comentando com vocês de um super evento, gente, muito legal, que o Fabinho está trazendo com toda a equipe deles. Presenças ilustres também aqui no Teatro Colinas, tá bom? Já em fevereiro a gente comenta com vocês o Impacto FN2. Aqui no estúdio a gente está conversando sobre contabilidade junto com o Fabinho Nascimento da Contabilidade FN. E agora a gente vai comentar com vocês sobre o Impacto FN, um evento muito bacana que vai acontecer dia 14 de fevereiro no Teatro Colinas. Vamos pensar quem que você traz para a gente de informação, porque é muito legal, são grandes palestrantes, né? Então, o Impacto FN2 é um evento empresarial, também para alguns líderes da empresa, que o empresário
espera e almeja que ele, em algum momento, vire sócio do seu próprio negócio. É um evento empresarial onde a gente quer aumentar o nível de consciência do empresário. Né? A gente sempre traz os 4 pilares da gestão empresarial, que é marketing e vendas, que não existe nada antes da venda, né? Até o programa, FN, qualquer empresa, não existe nada antes da venda para que você mantenha-se em pé. Segundo ponto principal, pilar principal, é gestão financeira. Então, não adianta você vender e não saber administrar o seu dinheiro. Terceiro pilar, gestão de pessoas. E quarto pilar, gestão tributária. Então, a gente entende que esses 4 pilares fazem com que você tenha uma empresa de sucesso, né? Muito bem trabalhada. Então, para esse evento, a gente está trazendo qual que é a nossa ideia. Há muitos eventos em São Paulo, muitos eventos empresariais bacanas, eu participo de vários grupos de mentoria e tudo mais. Então, a gente quer trazer isso para a nossa região. Eu tenho isso, né, como meta e como ação do Fabinho, da própria Contabilidade FN, de trazer isso para os empresários de São José dos Campos e região. Então, o intuito é aumentar o nível de consciência desses empresários e, para isso, a gente está trazendo grandes palestrantes para que possa trazer esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muita gente, vai impactar muitas empresas que vão melhorar, com certeza, o ano de 2025, aumentando suas vendas, melhorando sua gestão financeira, pessoas, gestão tributária. Então, a gente está trazendo, eu vou ser um dos palestrantes, né, que vou abrir esse grande evento que vai acontecer aqui no Teatro Colinas, no dia 14 de fevereiro. A gente tem o Johnny Martins, que é o meu mentor do Fire Club, né, do grupo que eu faço parte da MLS, com Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. Vai ter o Rony Varela, que vai falar muito sobre gestão de pessoas. A Adriana Riz, que vai falar muito sobre inteligência financeira. É muito boa a palestra dela. Vai ter o Leandro Barbante falando sobre vendas. Vai ter o Vitor da Biup falando sobre estruturação comercial. Vai ter a Daniela Augusta falando muito sobre atendimento ao cliente e sucesso do cliente. Sensacional a palestra dela. E o nosso grande palestrante, nosso grande convidado para estar em São José dos Campos, a primeira vez dele aqui na região, a primeira vez dele aqui em São José, que é o Caio Carneiro, que é do livro Seja Foda, Infoderes. Ele tem aquela mentoria Vende-se, né, muito famosa aqui no Brasil. É um grande empresário, é um dos maiores empresários brasileiros hoje, influenciadores aí do digital, que vai engrandecer o nosso evento, e eu espero impactar muita gente, muitos empresários, porque toda empresa tem um CPF, né, por trás, né? Então, eu vejo que, assim, impactando, o empresário, ele mudando seu mindset, fazendo algo diferente, eu tenho certeza que ele vai melhorar o seu negócio, gerar prosperidade para a sua empresa, gerar prosperidade para a sua família. Muito legal, né, gente? Para fazer inscrição, então, tem algumas ainda em aberto, viu? Já está vendendo bastante, mas ainda dá tempo de você fazer. É Contabilidade FN no Instagram. E aí eu vou pedir só para você tirar rapidinho o GC, para eu mostrar o seguinte: você clicando aqui na bio, olha só, perfil, meu cartão, aqui embaixo aparece aqui, ó, Impacto FN Growth, tá vendo? Só clicar aqui e você vai direto pro link e consegue garantir. Muito legal esse toque para vocês, viu? Agora eu voltar a conversar aqui com o Fabinho, até para a gente encerrar um pouquinho nosso assunto. Obrigado você que mandou perguntinhas, tá bom? Fico muito feliz, já a gente faz o nosso sorteio. Fabinho, acho que o interessante é a gente pensar o seguinte na questão da declaração, né? Já quem é MEI, por exemplo, também tem que ter um cuidado, né? Tem que fazer tudo certinho para não ter problema. A declaração para o MEI tem algum tipo de mudança ou também dessas informações do ano passado? A declaração para o MEI permanece a mesma, né? O microempreendedor individual, ele precisa fazer a sua declaração do CIMEI, informando o seu rendimento de 2024, e para que ele tenha um comprovante de rendimento da sua pessoa física, ele precisa fazer a declaração dele de imposto de renda da pessoa física, até para que ele tenha um comprovante. Como eu falei, muito deles, né, dos MEIs, eles procuram a gente quando ele precisa de um comprovante de renda para financiar um imóvel, um veículo, alguma coisa. Então, vale a pena ele fazer a sua declaração do MEI, que é o CIMEI, e depois que ele entregar essa declaração do CIMEI, ele fazer a sua declaração de imposto de renda dele, pessoa física, para que ele possa lançar os seus rendimentos, né, os seus ganhos, para que ele tenha um comprovante de rendimento na sua pessoa física. Perfeito. Fabinho, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Portas abertas para você sempre trazer informação, que é o que a gente mais quer. Muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído com vocês. Valeu mesmo, viu? Obrigado você que mandou sua perguntinha. Bora pro sorteio, Gustavo? Rapidinho? Exatamente, que acho que dá Lucas. tempo, né, meu querido? Vamos ver rapidinho quem ganhou o nosso sorteio de hoje. Rufem os tambores. 3, 2, 1. Quem foi? Tô curioso para saber. Sônia Maria. Parabéns, curti com toda a família, hein? Ai, que foto bonita dessa família. Um beijo para cada um, viu? Obrigado pela companhia de vocês. Amanhã estamos de volta. Sempre muito bom ter a companhia de vocês. Ao vivo, 1h da tarde. Conto com você, tá bom? Fiquem com Deus. Boa tarde. Tchau, tchau.